Bem, precisamos falar dos 5 mandamentos da igreja, ou 5 preceitos da igreja. E uma coisa que muitos católicos não sabem, e por isso também não cumprem, por essa falta de conhecimento, é que existem estes 5 mandamentos da igreja, além dos 10 mandamentos da lei de Deus, já conhecidos, esses que falamos no vídeo anterior, que estão no Antigo Testamento. Esses 5 mandamentos da igreja não foram revogados pela própria igreja com o novo catecismo, este último que nós temos em uso, que foi promulgado pelo Papa São João Paulo II em 1992. É preciso entender que mandamento transmite uma obrigação. E esta obrigação, é claro, é para todos os católicos, referindo-se a esses mandamentos da igreja. Diferente de uma recomendação, de um conselho, e entre outras coisas. Cristo deu poderes à sua igreja, a fim de estabelecer normas, regras, para a salvação da humanidade. Ele disse então aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 16. E Jesus prossegue: em verdade, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Então, isso que eu falei agora está em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Tudo que a igreja, com a autoridade que Cristo lhe deu, promulga como obrigação aos seus fiéis, aos católicos, aos seguidores de Cristo, é necessário que seja observado, é necessário que seja seguido. É uma coisa importante a se lembrar. A igreja, então, pelo mandato de Cristo, ela legisla verdadeiramente com o poder de Cristo. E quem não a obedece, não obedece a Cristo. E, consequentemente, não obedece a Deus Pai. De modo que, para a salvação do povo de Deus, a igreja estabeleceu 5 obrigações que todo católico tem que cumprir, conforme ensina o catecismo da Igreja Católica. E este catecismo ensina: os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica, à vida de celebração em comunidade, e que dela se alimenta. O caráter obrigatório desses mandamentos, dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo, assim diz o catecismo no seu parágrafo 2041. Note que o catecismo ele fala de que isso é o mínimo indispensável para o crescimento na vida espiritual dos fiéis. Podemos e devemos fazer mais, é claro. Não podemos nos contentar só com o mínimo, pois isso é apenas o mínimo que a igreja nos coloca como obrigação. Sempre, na verdade, uma obrigação vai ser o mínimo que se pode fazer. Ela sabe, a igreja, que, como mãe, tem filhos de todos os tipos e condições, de todos os níveis de capacidades. Portanto, ela fixa, a igreja, sabiamente apenas o mínimo necessário, deixando que cada um, conforme a sua realidade, faça mais, se assim conseguir. E devemos fazer mais, na verdade. Então é importante perceber que, é preciso primeiramente quebrar esta ideia de que o preceito, o mandamento da igreja é algo pesado demais.
para o fiel, ou absurdo para o fiel. Na verdade, não. É o mínimo. E veremos cada um deles como é fácil, como não é tão pesado assim o cumprimento desses preceitos que aqui estão. Bem, o primeiro preceito, o primeiro mandamento da igreja: participar da missa inteira aos domingos e todas e outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. Esse é o que diz o primeiro mandamento. Bom, o primeiro mandamento da igreja: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho, como eu disse, ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor. E isso já falamos, né? Quando comentamos que não guardamos mais o sábado e sim o domingo. E as festas litúrgicas em honra do Senhor, os mistérios do Senhor. Também as festas litúrgicas em honra da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, ou seja, a Santa Missa, em que se reúne a comunidade cristã, e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação nesses dias. Ou seja, se abstendo de ocupações e labores que nos tragam lucro, para poder que atrapalhem a santificação desse dia. Este mandamento ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas, em honra dos mistérios do Senhor e da Santíssima Virgem, e também dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, em que se reúne a comunidade cristã, e se abstendo de trabalhos e de negócios que possam impedir a santificação de tais dias. Parece um pouco absurdo falar esse ponto quando se trata do trabalho, que às vezes é o nosso sustento, mas é necessário entender que, lembrando daquele primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário sempre levar em consideração que o cristão precisa, sim, ter a consciência de fazer esse esforço, de reservar e de se dedicar a santificar o dia em que louvamos, em que agradecemos, em que honramos aquele que é o nosso Criador e o nosso sustentador nesta vida, que é Deus. Então, a igreja não coloca nada de absurdo neste mandamento, neste preceito para todos os fiéis. Pelo contrário, nos lembra de algo indispensável. Os dias santos, com obrigação de participar da missa, são esses, conforme o Catecismo da Igreja. Devem ser guardados, além dos domingos. Do domingo, o dia do Senhor, em que comemoramos a ressurreição de Cristo. Primeiro, o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da Epifania. Aqui no Brasil é sempre no domingo, né? No domingo mais próximo do dia. O dia da Ascensão do Senhor, que também no Brasil é no domingo. E do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou seja, a festa de Corpus Christi, que é um dia santo de guarda. Também em honra à Santíssima Virgem, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, que é no dia 1º de janeiro. O dia da Imaculada Conceição, o dia em que ficou marcado pela promulgação do dogma, ou seja, dia 8 de dezembro. O dia da Assunção, que aqui no Brasil fica no domingo, no domingo mais próximo do dia, Assunção de Nossa Senhora. Também temos o dia santo de guarda de São José, que é no dia 19 de março. Dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que fica no Brasil fica para um domingo, E por fim, de todos os santos, que no Brasil fica para um domingo mais próximo da data. Então esses são os dias santos de guarda que nós, como católicos, temos então o dever, a obrigação de guardar, de participar, se possível, se abster de negócios, de trabalho
lucrativo para poder então guardar esse dia, né? Bem, vamos para o segundo mandamento. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Bom, isso parece incrível ter que dizer isso, né? Mas a igreja, como disse antes, ela pede o mínimo indispensável para uma boa vivência cristã. Então, o segundo mandamento não nos pede nada de absurdo, não nos obriga a nada de absurdo. Nos obriga a se confessar pelo menos uma vez por ano. Assegura este mandamento a preparação para a Eucaristia pelo sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. É claro que é pouco se confessar uma vez por ano. Afinal de contas, não somos perfeitos e pecamos muitas vezes. E seria bom que cada um se confessasse ao menos uma vez por mês, por exemplo, pois fica mais fácil de cada um recordar os pecados e de ter a graça necessária. Já falamos sobre graça antes, né? A graça necessária para vencer esses pecados. Bem, segundo mandamento da lei dos preceitos da igreja é confessar-se pelo menos uma vez por ano. O terceiro mandamento, terceira obrigação do cristão é receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Há um tempo atrás, algumas pessoas em algumas localizações, algumas localidades, né, tinham o costume de, já que me pedem que eu me confesse pelo menos uma vez por ano, então eu me confesso na preparação da Páscoa e comungo na Páscoa. Depois eu me confesso e não me comungo mais. Algumas pessoas tinham essa ideia. Bem, na verdade é o mínimo indispensável, sempre bom lembrar isso, né? E é uma obrigação receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, na comemoração da ressurreição de Nosso Senhor. O período pascal vai da Páscoa até a solenidade da Ascensão. Esse é o período pascal. São mais ou menos 50 dias. E garante um mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais. Origem e centro, então, da vida cristã, da liturgia cristã. O terceiro mandamento, este de receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, nos faz garantir que vamos ter o mínimo de contato com o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Senhor, como cristãos. E não vamos ficar cada vez mais afastados dele. Como disse, é um mínimo. Temos, na verdade, quase que uma obrigação pessoal de buscar mais que o mínimo, né? Mas é necessário, para buscar mais que o mínimo, também buscar outras coisas antes, por exemplo, mais que uma confissão, mais que uma simples oração dominical, mais do que ir na missa uma vez por mês, e etc. É isso que, como falei antes, tudo tem uma lógica na vida cristã também. E uma coisa vai seguindo a outra para podermos alcançá-los. Também é muito pouco comungar uma vez por ano. A igreja recomenda, mas não obriga, a comunhão diária, só para termos uma ideia. O quarto mandamento da igreja, ou o quarto preceito da igreja, é jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Bem, este é um preceito que boa parte dos cristãos católicos conhece e diria até que tentam, né, de alguma maneira, cumprir. No Brasil, o Brasil tem algumas especificidades porque ele, né,
pelos bispos do Brasil, eles pediram algumas licenças especiais, pediram algumas adaptações ao Vaticano, enfim, ao Papa, e algumas coisas foram autorizadas. Por exemplo, no Brasil isso deve ser feito de modo obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Nesses 2 dias, jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Mãe Igreja. Para nós, no Brasil pelo menos, deve ser feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Esse jejum consiste em um leve café da manhã, um almoço leve e um lanche também leve, à tarde. Sem mais nada no meio do dia. Nem um cafezinho, nem uma bolachinha, nem um suquinho, nada disso. É jejum mesmo. São 2 dias por ano de jejum obrigatório, então não custa nada fazermos esse sacrifício. Claro, lembrando que esse sacrifício é sempre em honra, ou melhor, em lembrança do dia, do que nós estamos comemorando, ou lembrando, que é a paixão, o início da paixão de Nosso Senhor, a sua morte na Sexta-feira Santa, que nos regalou, então, nos presenteou com a graça da sua ressurreição. Então, sempre é importante lembrar isso, né? Não fazemos jejum por fazer simplesmente, só porque somos bonitinhos. Não, nada disso. Temos sim um motivo, temos não é necessariamente um objetivo, mas um motivo pelo qual fazemos esse jejum e essa abstenção de carne. Um detalhe importante, né? Quem desejar fazer um jejum mais rigoroso, ele pode fazer se quiser, né? Fazer um jejum mais rigoroso do que isso que eu falei, né? Mas não é o obrigatório. O obrigatório é o mínimo. É o mínimo isso que eu disse, né? Ou seja, eu vou repetir o que eu falei, né? Um café da manhã, um leve café da manhã, um leve almoço e um leve lanche à tarde, né? Sem nada entre eles, né? Sem cafezinho, sem bolachinha, sem nada. Mas uma coisa leve. Não é ficar exatamente zero sem nada. Agora, quem desejar fazê-lo, pode fazê-lo. Não tem nenhum problema. Mas o obrigatório é o mínimo. Os que já têm, um detalhe importante, os que já têm mais de 60 anos estão dispensados para a igreja dessa obrigatoriedade. Mas podem fazê-lo, né, como diz, se desejarem. Mas pela igreja estão dispensados os mais de 60 anos. Diz o catecismo que o jejum determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Isso é o que diz o catecismo. Como disse, é uma atitude exterior que revela uma intenção interior. Então, isso que é importante sempre ligar, né? Toda a nossa atitude exterior deve ter sempre antes uma intenção interior, que é de ligar a nossa exterioridade com a nossa espiritualidade. Então, o jejum ele sempre deve ser, na verdade, encarado dessa maneira. Bem, o quinto e último mandamento ou preceito da igreja é ajudar a igreja em suas necessidades. Bem, este quinto mandamento, para alguns, um pouco, não vou dizer polêmico, mas indesejado. Mas ele não é nada absurdo. Nada absurdo se olharmos para a igreja desde o tempo de Jesus, em que Jesus caminhava com os apóstolos. É necessário, sim, uma ajuda financeira, material, para que a igreja possa cumprir a sua missão de chegar a todos,
Este quinto mandamento recorda aos fiéis que se deve ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas possibilidades. Não é obrigatório que o dízimo seja de 10%, por exemplo. Nem o catecismo, nem o Código de Direito Canônico da igreja. O Código de Direito Canônico é o código onde estão compiladas as leis, a parte jurídica da igreja. E nem o catecismo, nem o código obrigam os fiéis a esta porcentagem. Mas é bom e bonito, salutar, se assim cada fiel puder fazer. O importante é, como disse São Paulo, dar com alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria, disse ele, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esta ajuda às necessidades da igreja pode ser dada uma parte na paróquia e em outras obras da igreja, por exemplo. Ajudar numa obra de caridade, se tem alguma campanha que a igreja está promovendo no âmbito paroquial ou diocesano, podemos ir lá ajudar. A oferta da missa, na missa, enfim. Sempre a ajuda material o fiel pode fazer de diversas formas. Claro que o dízimo é quase aquela forma oficial de podermos contribuir, mas podemos também sempre acrescentar aquilo que podemos, de outras maneiras também. Então esses são, de maneira bastante concisa, os 5 mandamentos da igreja. Dá para perceber que não é nenhum absurdo cada um deles. Nenhum deles é algo monstruoso para o fiel poder cumprir. O primeiro mandamento, participar da missa inteira nos domingos, festas de guarda, e abster-se de trabalho, então, que possa prejudicar a participação na missa, na Santa Missa. Isso é uma obrigação, ou seja, participar da missa dominical. O segundo mandamento, que é confessar pelo menos uma vez por ano. Não vejo nenhum absurdo nisso. Terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, ou seja, seria também pelo menos uma vez ao ano, o que, claro, não é nenhum absurdo, e acredito que nenhum católico vai se contentar somente com uma vez, vai procurar mais vezes, claro, tendo a preparação adequada, tendo participado da confissão também algumas vezes, etc. O quarto mandamento, jejuar, se abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja, ou seja, para nós, 2 dias de maneira especial, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades materiais. Então essa é também um mandamento da igreja. Então, 5 preceitos que nos fazem caminhar junto com a igreja rumo à vontade de Deus que a igreja expressa para nós.